para acompanhar mais essa aula do Programa de Educação Continuada para Médicos em Especialização e Residentes da SAESP. Gostaria de agradecer o aceite do convite da doutora Débora Cumino, que vai nos brindar hoje com uma discussão de casos e uma aula sobre anestesia em pediatria. A doutora Débora é atualmente a responsável do CET da Santa Casa de São Paulo e coordenadora do Serviço de Anestesia Pediátrica do Hospital Sabará. E vamos começar, então, convidando ela a nos apresentar o caso clínico. Boa noite a todos. Eu agradeço a presença. Antes de iniciar, eu gostaria de parabenizar a iniciativa da SAESP. Eu acho que esse é um projeto inovador dentro da anestesia e que proporciona que todos os residentes tenham acesso ao conhecimento, né? E principalmente ao conhecimento de forma especializada, dada por pessoas que realmente têm experiência no assunto em que serão abordados. E de forma equânime, onde os residentes, tanto participantes de ICTs como os residentes que não fazem parte de um CT, têm acesso, então, a essas aulas e a essas discussões que nós vamos ter hoje aqui. Então, para montar essa aula, anestesia em pediatria, normalmente é um tema que eu demoro em torno de 8 aulas para discutir com os residentes na Santa Casa. E para montar essa aula, então, eu fiz uma rápida pesquisa nas últimas provas dos MEs e nas provas do TSA, e eu acabei verificando que nos últimos 3 anos, mais de 50% das questões de pediatria se relacionam a neonato. Então, eu trouxe um caso aqui de um neonato, que é um caso que realmente aconteceu, mas eu dei uma incrementada para ele ficar mais interessante. E eu vou convidar vocês, então, ao decorrer da discussão do caso, que vocês me deem a opinião de vocês em relação tanto à história, quanto ao exame físico, aos riscos que essa criança apresenta ao ser submetida ao procedimento, então, anestésico cirúrgico. Então, o nosso caso é um recém-nascido, é uma criança de 5 meses, proveniente de Jundiaí, apresentando uma hérnia inguinal encarcerada. Como antecedentes, a mãe apresentou durante a gestação oligodrâmino. Esse recém-nascido nasceu prematuro, com idade gestacional de 36 semanas, apresentou um desconforto respiratório ao nascer, foi reanimado com oxigênio a 100%, mantido em tenda de O2 em 4 litros por minuto por 3 dias, com melhora do quadro, tendo, então, alta hospitalar. Ao exame físico, a criança atualmente tinha 5 quilos, apresentava ausculta pulmonar sem ruídos, bilateral, apresentava-se taquicárdico com frequência de 145 batimentos por minuto, uma fontanela levemente deprimida e um jejum de 6 horas para leite materno. Com esses dados da história, eu gostaria de perguntar para vocês se aqui vocês já enxergam alguns dados relevantes, tanto de antecedentes gestacionais como neonatais, que possam implicar em risco para essa anestesia. Eu gostaria que vocês me respondessem rapidamente. Aqui não tem certo ou errado, é só para a gente realmente colocar algumas ideias do que vai decorrer depois dessa aula. Se existem fatores de riscos relacionados à criança, especificamente, e se nesse paciente vocês gostariam de algum exame complementar. Alguém gostaria de pontuar algum ponto? Ninguém? Não é possível. Os meus residentes da Santa Casa, por favor. Nada chama a atenção de vocês na história gestacional, neonatal? Então, eu vou passar para frente. Os exames laboratoriais. Essa criança tinha uma hemoglobina de 9,8, um hematócrito de 29, foi submetida a uma anestesia geral com indução inalatória com servo a 6%, em oxigênio e protóxido com uma FI de 0,4. Foi realizada uma venóclise em membro superior esquerdo com catéter 24, um bloqueio peridural caudal com BUP a 0,25, 6 ml. A manutenção foi balanceada com fentanil, 1 micro por quilo, propofol, 2 miligramas por quilo sob máscara facial, mantido com servo a 2%, com uma FI, oxigênio e óxido nitroso em 0,5.
Na evolução durante a anestesia, a duração da cirurgia foi de 1 hora. Essa criança se manteve estável, com uma frequência média de 120, PA de 65/40, saturação de 99%, ETCO2 de 33, ventilação espontânea sobre máscara em SMV. A reposição hídrica durante esse período foi de 250 ml de soro fisiológico e para analgesia foi realizado de pirona, 30 mg por quilo, e Dexa 0,15 para náuseas e vômitos. E aqui eu pergunto para vocês se com essa técnica anestésica a gente consegue vislumbrar algum fator de risco para esse neonato e quais as complicações que a gente pode imaginar que possam ocorrer com o que a gente realizou aqui. Alguém se habilita? Felipe, você levantou a mão? Está só pensando. Tá certo. Então, vamos lá. Vou continuar. Ao término, essa criança demora para despertar e a conduta do colega foi fazer uma reposição com um soro glicosado a 5%, 250 ml, imaginando que, devido ao jejum prolongado de 6 horas para o leite materno, ela poderia estar apresentando uma hipoglicemia. Ela foi encaminhada, então, para a recuperação anestésica sonolenta, estável do ponto de vista hemodinâmico, com nebulização de oxigênio, e manteve uma saturação de 98% ao chegar na sala de recuperação. Na recuperação anestésica, essa criança evolui com crise convulsiva, salivação abundante, movimentos oculares semelhantes a nistagmos e movimentos repetitivos de contratura em membros superiores. E aqui eu gostaria de que vocês pensassem comigo nas hipóteses diagnósticas para esse neonato ter convulsionado na sala de recuperação, né? E se existe algum exame laboratorial que a gente pode concluir esse diagnóstico. Essa pergunta é muito fácil, eu gostaria que alguém respondesse. Então, eu vou dar as respostas, né, durante a aula, já que ninguém se habilitou, mas eu gostaria de chamar a atenção que essa é uma complicação muito séria, né, é decorrente da técnica anestésica propriamente dita, e que, com um simples conhecimento sobre, principalmente, a reposição volêmica, a gente pode evitar. Né? O quadro dessa criança é um quadro de hiponatremia dilucional. E, constatando isso, os exames laboratoriais, na gasometria, ele apresentava um pH de 7,2, uma discreta acidose respiratória com PCO2 de 60, sem outra anormalidade, e a criança, nesse momento, tinha uma glicemia de 359 e um sódio de 131. Então, a gente nota que a conduta, né, do anestesiologista em repor, talvez, aquele volume a mais de 250 ml de soro glicosado tenha gerado realmente uma complicação muito grave num neonato prematuro e que já tem outros riscos, dependendo da própria idade gestacional e das complicações perinatais. O que é importante, então, nessa população? Inicialmente, na avaliação pré-anestésica, é fundamental que a gente avalie os antecedentes neonatais nessas crianças. Então, a história gestacional é extremamente importante para o anestesiologista que vai realizar um procedimento num neonato. A história de prematuridade chama a atenção para a imaturidade de diversos órgãos e sistemas, principalmente dos centros respiratórios, e que gera um risco aumentado de apneia no período intraoperatório e pós-operatório, até 12, 24 horas após a anestesia, né? E a assistência ventilatória no período neonatal também pode gerar e levar a lesões que a gente pode piorar e agravar durante o nosso ato anestésico, mas a gente também, com conhecimento, pode diminuir a morbidade. Além de outros dados da história que a gente deve colher, como em todos os outros pacientes, eu não vou entrar em detalhes, porque isso é assunto já de uma outra aula de vocês. Então, os problemas neonatais associados aos problemas gestacionais, a gente deve ter em mente, né, que a incompatibilidade HBO, principalmente gerando anemia hemolítica, a eclâmpsia e pré-eclâmpsia
principalmente levando a crianças pequenas para a idade gestacional, com baixo peso. A drogadição, principalmente, além de diminuir o peso, né, ao nascimento, a síndrome de abstinência no neonato. Então, essa criança pode apresentar sinais e sintomas de uma abstinência de uma droga utilizada pela mãe. Nas infecções maternas, o risco do nascimento e o desenvolvimento de sepse no período neonatal. Nas hemorragias, anemia. No diabetes, como vocês sabem, né, os filhos de mãe diabética normalmente são aqueles grandes para a idade gestacional e podem apresentar hipoglicemia no período neonatal. O polidrâmino, ele é muito importante essa história, porque ele chama atenção para anomalias congênitas, né? Então, a história de polidrâmino, a gente deve ter uma investigação mais minuciosa desse neonato, principalmente no que diz respeito à fístula traqueosofágica, anencefalia e associação de anomalias. O oligodrâmino, repercutindo pela hipoplasia renal ou a hipoplasia pulmonar. A desproporção cefalopélvica, principalmente com os traumas de parto, e o alcoolismo nas crianças pequenas para idades gestacionais e gerando também a hipoglicemia no período neonatal. Então, fica claro aqui que a história gestacional é de fundamental importância para que a gente tenha ideia, né, de complicações possíveis de acontecer nesse período perioperatório, de dados, muitas vezes, que a gente não tem certeza numa criança que vem nas primeiras horas de vida a ser anestesiada. Em relação ao tempo gestacional e ao peso do nascimento, nós também temos repercussões nessa criança. E as crianças, principalmente as prematuras, abaixo das 37 semanas, mesmo as adequadas para a idade gestacional em termos de peso, elas podem apresentar membrana hialina, a apneia, que é muito importante nessa população, a depressão perinatal, hipoglicemia, hipocalcemia, hipomagnesemia e a hiperbilirrubinemia. Os neonatos pequenos para a idade gestacional e os grandes, eles apresentam todos esses problemas, além desses riscos que a gente vê aqui abaixo. Neonatos a termo, né, além deles apresentarem os pequenos para a idade gestacional, o risco da depressão perinatal, também existe o risco da hipoglicemia e da presença de anomalias congênitas. E nas crianças pós-data, principalmente, a síndrome da aspiração meconial, levando, então, ao quadro respiratório como repercussão desse pós-datismo. Quando a gente se depara com uma criança que apresenta uma depressão respiratória durante esse período neonatal, a gente deve realizar, então, o que se chama de ABC da cianose, né? Então, os neonatos que apresentam dessaturação, a gente precisa avaliar se essa dessaturação é decorrente de um problema diretamente relacionado à via aérea, então, principalmente atresia de coanas, crianças com Pierre-Robin, que têm uma queda de língua, levando a uma obstrução mecânica da via aérea e outras anomalias congênitas da via aérea, relacionadas à própria respiração, como a depressão central, muitas vezes pela própria imaturidade do neonato, principalmente nos prematuros, a hérnia diafragmática congênita, que impede a incursão total do pulmão, devido ao conteúdo abdominal dentro da caixa torácica, e a própria hipoventilação como causa de uma anestesia geral na gestante. E ainda pensar nos dados relacionados à circulação. Então, essa criança ela pode apresentar uma dessaturação devido à alteração do transporte de oxigênio, seja por uma policitemia, por uma anemia, e também por alterações congênitas cardíacas, que podem levar a uma diminuição do fluxo sanguíneo pulmonar, principalmente decorrentes de shunts direita e esquerda. Então, esses dados chamam a atenção naquele neonato, né? Então, a gente já viu que ele tinha fatores de risco, principalmente para dessaturação nesse período neonatal, e que ele recebeu uma reanimação com oxigênio. Quando a gente pensa nessa reanimação com oxigênio, a gente hoje observa na literatura científica um grande questionamento, né? E o oxigênio, então, deixou talvez de ser o elixir da vida para se tornar um paradoxo, né? Então, quando a gente tem uma criança que está dessaturando e a gente
administra, como foi no nosso caso, o oxigênio a 100%, talvez a gente não esteja fazendo a melhor coisa por ele. Por quê? Porque o oxigênio tem um risco de toxicidade, principalmente nas crianças imaturas, e já diversos estudos chamam a atenção para isso, já desde o início dos anos 2000, colocando se o oxigênio realmente é um elixir, né, ou se ele é, como nesses dois editoriais, é um trojan, né? Então, esses autores, eles chamam a atenção para o risco do oxigênio na reanimação neonatal e pediátrica, principalmente quando a gente utiliza altas concentrações. A toxicidade pelo oxigênio, principalmente por imaturidade dos sistemas antioxidantes, gera uma grande quantidade de radicais livres, principalmente o superóxido, que leva, então, a lesões em diversos órgãos e sistemas nessa criança, altera a lesão, isquemia, reperfusão, leva à fragmentação do DNA e morte celular precoce. Então, o processo de apoptose neuronal, ele pode ser piorado pela presença do oxigênio, né? Então, chama atenção para os efeitos negativos do oxigênio, tanto no recém-nascido a termo, como no recém-nascido prematuro. Recomenda anestesia com fração inspirada menor ou igual a 30%, né? Chama atenção para os riscos de neurotoxicidade durante a anestesia. Hoje se fala muito da neurotoxicidade dos agentes anestésicos gerais. E a gente nota que em todos os estudos, né, todas as vezes que a gente anestesia, mesmo os estudos em animais, a gente usa uma fração de oxigênio. E pela imaturidade dessa população prematura e neonato, muitas vezes esse próprio oxigênio, que é o intermediador dos gases anestésicos, ele pode estar levando a uma neurotoxicidade do sistema nervoso central com uma apoptose precoce. E ainda os riscos do oxigênio no neonato em relação à asfixia, à lesão hipóxico-isquêmica da encefalopatia e a broncodisplasia pulmonar. Então, no último guideline da American Heart de 2010, foi já colocado isso dentro da normativa da reanimação de neonatos. Então, os autores demonstram aqui nos estudos que as crianças a termo que receberam VPP com oxigênio a 100% comparado ao ar, apresentaram maior tempo para respirar ou chorar no curto prazo, né, no imediato, que as crianças que receberam ar apresentaram uma menor morbi-mortalidade e que os estudos em animais demonstram, então, o efeito nocivo do oxigênio a nível celular. O que é recomendado hoje? Que em crianças com idade gestacional abaixo de 32 semanas, a gente nem utilize o oxigênio nem o ar. O importante, então, seria titular a FiO2 entre 0,3 e 0,9 para conseguir um alvo de saturação, então, em torno de 94 a 96 nessa população. E não existem evidências entre crianças de 32 a 37 semanas. Mas os autores concluem o que nesse guideline? Que recém-nascidos a termo, quando utiliza-se VPP, a gente deve iniciar com ar e nunca com oxigênio a 100%. Se a saturação é inaceitável, a gente deve considerar o aumento da concentração. E nas crianças abaixo de 32 semanas, dificilmente elas vão atingir uma meta de saturação alta de 98%, 99%. A gente deve sempre considerar valores menores. E se ela não atingir essa meta, a gente também deve criteriosamente, então, realizar uma mistura de oxigênio e ar, e se não houver a possibilidade, então, de misturar os dois gases, que a gente dê preferência, então, para a reanimação com ar ambiente. Demonstrando, então, que o oxigênio tem um efeito deletério e que já está bastante estabelecido na literatura, que a gente não deve usar na população de neonatos oxigênio a 100%, nem na reanimação e muito menos durante a nossa anestesia. Esse outro artigo fala justamente aquilo que eu citei anteriormente, né? Que essas crianças, principalmente as prematuras, possuem sistemas antioxidantes imaturos com incapacidade de metabolizar os radicais livres do oxigênio, e isso, então, leva, além da toxicidade, o aumento das afecções perinatais pelo estresse oxidativo, levando, então, ao surgimento de doenças relacionadas aos radicais livres de oxigênio, que são elas a retina
retinopatia da prematuridade, a broncodisplasia pulmonar, a enterocolite necrotizante e a hemorragia intraventricular. A retinopatia e a broncodisplasia, elas podem ser principalmente agravadas quando a gente realiza uma anestesia nessa criança e utiliza elevadas frações. Então, daí a importância na anestesia da gente realmente não utilizar o oxigênio. Em relação à função cardíaca dos neonatos, a gente viu que aquela criança tinha uma frequência cardíaca de 145, levemente taquicárdico para a idade dela de 5 meses, e uma fontanela levemente deprimida. Isso chama atenção para um estado, né, de desidratação, de hipovolemia. Então, o que a gente observa? Que as crianças, elas apresentam também uma imaturidade da capacidade contrátil do miocárdio. Elas têm apenas 30% de fibras contráteis, com imaturidade de actina e miosina, então o acoplamento dessas proteínas não é feito adequadamente, e, além disso, uma diminuição da regulação do cálcio citoplasmático, levando a uma incapacidade de manter a função sistólica. Ele tem baixa capacidade contrátil e também uma baixa função diastólica, com uma menor complacência, ou seja, esse coração ele nem contrai bem e ele nem dilata bem. Portanto, tanto a hipovolemia como a sobrecarga de volume no neonato, e principalmente no prematuro, elas são extremamente deletérias. Então, o importante é ter uma avaliação acurada do estado volêmico e repor, né, conforme a necessidade individual dessa criança. O que a gente observa é que as crianças, elas mantêm o débito dentro de uma faixa diferente do que a gente observa no adulto. Então, a lei de Frank-Starling, no período neonatal, ela não atua como na população do adulto, onde um aumento de volume gera um aumento de pressão e um aumento de débito. Nessa população, a gente observa que a capacidade contrátil ela se encontra num platô. Então, aqui fica claro que o débito cardíaco ele é muito mais dependente da frequência do que do volume sistólico. Então, é o que eu falei, não adianta numa criança que eu tenha uma frequência muito elevada, que eu faça uma reposição indiscriminada, tentando, né, melhorar esse volume de ejeção. A gente deve fazer isso, então, norteado pelos parâmetros clínicos, porque o aumento de volume não vai melhorar a pressão, e sim a frequência cardíaca. Em relação aos parâmetros fisiológicos, nós vimos que aquele bebê de 5 meses tinha uma hemoglobina de 9,8 e um hematócrito de 28. Né? E aqui fica claro também que isso faz parte do que a gente chama anemia fisiológica. Então, as crianças, ao nascer, elas apresentam hemoglobina em torno de 19 e hematócrito em torno de 60, principalmente às custas da hemoglobina fetal, que no período dos 3 aos 6 meses de idade, essa hemoglobina tende a chegar a valores baixos, como 9, 10 e o hematócrito também, pela troca da hemoglobina fetal pela hemoglobina do adulto, e a partir, então, dos 6 meses, há de novo um aumento da hemoglobina do adulto, chegando aos valores hematimétricos que a gente conhece. Da mesma forma, evolui em termos de dados hemodinâmicos, em termos de frequência, pressão arterial e volemia. Quanto maior a criança, né, principalmente a partir dos 3 anos, os parâmetros hemodinâmicos já se aproximam do adulto. Mas nos neonatos, então, a gente tem esses parâmetros mais estreitos, né, com frequências altas e menores pressões arteriais. A hemoglobina fetal é uma hemoglobina que tem uma maior afinidade pelo oxigênio. Os neonatos, eles têm 70% de hemoglobina fetal com uma menor concentração de 2,3 dpg. Isso acarreta um desvio da curva para a direita, e isso implica no quê? Que com uma pressão parcial de oxigênio menor, eu tenho a saturação de 50% das minhas hemácias. Então, eu tenho na criança o que a gente chama de uma P50 menor. Eu preciso de menores concentrações de oxigênio para ter uma mesma saturação. E ele também libera mais na periferia esse oxigênio. Então, por isso que naquele período da anemia neonatal fisiológica, a gente observa que, apesar dos baixos índices hematimétricos, eu mantenho uma perfusão e uma oxigenação tecidual adequada, não sendo necessário, então, como é o caso dessa criança, né, para uma herniorrafia, receber uma transfusão sanguínea no pré-operatório, porque ele está anêmico. Tá certo? A gente deve proceder
o ato anestésico. Em relação à broncoaspiração, a gente sabe que o jejum nas crianças, ele também é feito de uma forma um pouco diferente do adulto, e a gente vai ver que o último guideline já tirou as diferenças de faixa etária, facilitando, né, essa orientação, mas a gente deve ter em mente que crianças pequenas, principalmente prematuros, crianças abaixo de 3 anos com história de obstrução intestinal, anomalias do trato gastrointestinal são as crianças de maior risco, então, para broncoaspiração. E, além disso, a gente sabe que neonatos a termo apresentam imaturidade na capacidade de deglutição-respiração, com uma tendência a engolir ar, principalmente durante o choro, o que leva ao aumento do volume estomacal e um maior risco, então, de regurgitação, muitas vezes até silenciosa na máscara facial, né, sem que a gente detecte. Então, isso é bastante importante em termos do jejum. Os últimos guidelines, tanto da sociedade americana como da europeia, são de 2011, e eles, então, de uma forma a facilitar a orientação do jejum, eles tiraram aquelas diferenças de faixa etária que a gente observava no passado. Então, hoje o jejum do neonato é o mesmo recomendado para o adulto. Então, a gente observa que as crianças elas podem receber líquidos sem resíduos até 2 horas antes, e líquidos sem resíduos, né, muitas vezes chamados de líquidos claros, que não necessariamente eles são claros, né, é o líquido que não tem nenhum resíduo mesmo, né? Então, pode ser a água, o chá, o suco de fruta, desde que ele seja peneirado, sem grumos, gomos, ou aquele suco que é batido e espesso. De uma forma geral, eu costumo explicar para os pais dos meus pacientes que esse suco ele deve ser transparente, né? Como um suco de limão peneirado, um suco de laranja bastante diluído. E hoje, até nesses guidelines, aqueles sucos de caixinha, apesar dos conservantes, eles podem ser tomados, desde que seja um suco de maracujá, um suco de uva, né? Não pode ser nada daquilo que é espesso, né? Tipo uma vitamina ou um suco mais grosso, tá certo? O leite materno, o jejum recomendado é de 4 horas. A gente deve lembrar que o neonato, normalmente, ele amamenta de 3 em 3 horas. Conforme ele vai crescendo, né, de 4 em 4. Tem bebês que de 2 em 2 horas mamam, né? Quem é mãe aqui sabe disso. Então, quando a gente coloca o jejum para o leite materno num período superior a esse, muitas vezes a gente está abolindo 2 refeições dessa criança. E o importante qual é? Se ele tem fome de 2 em 2 horas ou de 3 em 3 horas, esse é o tempo do esvaziamento gástrico dele. Então, a gente deve conhecer a periodicidade da amamentação e sempre preconizar o menor tempo possível, porque essas crianças, principalmente os prematuros, são mais predispostas a ficarem desidratadas e depletadas com um período de jejum prolongado. Tanto fórmula infantil, né, aqueles leites apropriados para a idade, como leite animal e a refeição leve, hoje é 6 horas para todo mundo. E a refeição completa, como vocês sabem, 8 horas. Então, na atualidade, a gente preconiza que as crianças recebam um líquido sem resíduos 2 horas antes. Por quê? Isso, além de diminuir o pH, ele aumenta a absorção gástrica e diminui o volume gástrico também, e ele diminui a irritabilidade e principalmente a ansiedade familiar em relação ao cumprimento do jejum. Então, é bastante importante que a gente oriente que essa criança receba algum líquido 2 horas antes. Isso vai melhorar a condição com que ela chega para a gente no período pré-operatório. Em relação à avaliação laboratorial, naquela criança a gente tinha um dado de hemoglobina e hematócrito. E é preconizado realmente que em crianças prematuras ou neonatos abaixo dos 6 meses, a gente tenha hemoglobina, hematócrito e a dosagem de glicemia. Por que disso? Porque, principalmente, a anemia é um fator de risco muito importante quando associado à prematuridade para o desenvolvimento da apneia, tanto no intra como no pós-operatório. Então, é o caso do nosso paciente. Nas crianças ASA 1 e 2, submetidas a procedimentos de pequeno porte, não há necessidade de nenhum exame laboratorial. E nas crianças ASA 1 e 2, submetidas a procedimentos de médio ou grande porte, como, né, na população de adultos, nós solicitamos hemoglobina, hematócrito, a glicemia pelo risco de hipoglicemia nessa população, né, e o coagulograma. E todos os outros exames vão ser realizados conforme o direcionamento da patologia, da comorbidade desse paciente, da mesma forma que vocês fazem na população de adultos. A prematuridade
ela é um problema que agrega diversas outras complicações ao seu redor. Então, a criança prematura, ela tem um risco aumentado de apneia, mas ela tem diversas outras comorbidades que vão ter implicação na nossa prática. Então, principalmente, a gente vai ter esse prematuro mais suscetível à apneia pelos efeitos farmacológicos das nossas medicações, mas principalmente por imaturidade do sistema nervoso central, pelos quadros infecciosos que podem sobrevir da gestação, alterações metabólicas, a hipotermia leva ao maior risco de apneia, a hipoglicemia, hipocalcemia, a acidose e a própria hipoxemia. Outros problemas, como a anemia, que é muito importante nessa faixa etária, a história de suporte ventilatório prévio, então aquelas crianças que ficaram em UTI com suporte ventilatório têm um risco aumentado para desenvolver apneia e merecem um manuseio adequado, a síndrome do distresse respiratório, a broncodisplasia pulmonar e a enterocolite necrotizante. Além disso, todas as outras anomalias congênitas que também vão aumentar o risco do desenvolvimento de apneia no período intraoperatório. A prematuridade ela é classificada em limítrofe, moderada e extrema. A limítrofe são aquelas crianças nascidas entre 37 e 38 semanas e que representam o maior número de prematuros. As crianças de 31 a 36 semanas são as moderadas e representam um número um pouco menor. E as extremas, né, hoje sobrevivem muito mais, são as crianças nascidas, então, de 24 a 30 semanas, que representam um pequeno número de crianças. Conforme a prematuridade, o grau de prematuridade, nós encontramos problemas comuns associados. Então, nas crianças limítrofes, a má sucção por imaturidade, aquele distúrbio de deglutição-respiração, né? A doença da membrana hialina, principalmente o desenvolvimento da hipotermia. Nas crianças com prematuridade moderada, o maior risco para o desenvolvimento de infecções, e principalmente a sepsis, hipertensão, hemorragia intracraniana, principalmente a hemorragia intraventricular, principalmente quando essas crianças são muito manuseadas nesse período neonatal na UTI. E nas crianças de prematuridade extremas, a enterocolite necrotizante, insuficiência cardíaca e a própria asfixia. O que é muito importante, toda vez que eu me deparo com uma criança prematura ou ex-prematura, a gente deve levar em conta a idade gestacional, mas principalmente a idade pós-conceptual. A idade pós-conceptual é aquela onde eu pego a idade do nascimento e somo o período de vida. Então, aquela criança que tinha 5 meses e nasceu com 36 semanas, no momento atual, ela tem as 36 semanas mais as 20 semanas de vida dos 5 meses. Então, ela teria hoje como idade pós-conceptual, né, 55 semanas, tá certo? Então, é muito importante a gente mensurar a idade pós-conceptual, porque ela determina o risco e a necessidade de manutenção dessa criança sob monitorização ou UTI pós-anestésica. A retinopatia da prematuridade. A retina amadurece por volta da 42ª, 44ª semana de idade gestacional. Então, as crianças prematuras todas têm algum grau de retinopatia, acomete de torno de 16% das crianças prematuras e é decorrente de uma proliferação anormal dos vasos sanguíneos da retina, levando, né, a esses sintomas que nessa criança provavelmente a gente não vai conhecer, mas ela também é agravada pela alta fração inspirada de oxigênio no período neonatal, por infecções, transfusões sanguíneas, hipoxemia e hipercarbia. Então, o que é recomendado? Crianças abaixo das 44 semanas de idade gestacional, a gente deve sempre evitar a hiperóxia. E evitar a hiperóxia significa, principalmente, administrar frações inspiradas de oxigênio abaixo de 0,5. Mantendo uma PaO2 em torno de 50 a 70 e uma PaCO2 em torno de 45 a 55. E o que é muito angustiante para o anestesiologista, né, manter uma saturação de oxigênio em torno de 90 a 94. Então, eu entendo, né, e eu também sinto a mesma angústia, né, da gente ver um oxímetro que não está nos 99%, 98%, né, mas nessa faixa etária é extremamente importante que a gente tenha em mente que isso deve ser uma meta
né, eu devo ter uma saturação mais baixa. Por quê? A curva de saturação da hemoglobina, como vocês viram, é um sigmoide. Então, quando eu tenho uma saturação de 99, eu não sei se a minha PaO2 ela está em torno de 70 ou se ela está em torno de 120, 150. E isso é totalmente deletério para essa criança no que diz respeito, então, à produção desses radicais livres e à piora do quadro, né, da retina. A broncodisplasia pulmonar é um DPOC do RN, é um processo inflamatório alveolar, onde ela apresenta uma diminuição da complacência pulmonar e hiperreatividade brônquica. Ela decorre principalmente de períodos prolongados de ventilação mecânica, altas frações inspiradas de oxigênio e o aumento dos radicais livres de oxigênio, principalmente o superóxido. A broncodisplasia leve, ela acontece em crianças abaixo das 36 semanas que recebem oxigênio até o período dos 28 dias, no período neonatal. A moderada, quando recebe mais do que 28 dias, e crianças que têm a idade pós-conceptual, né, acima de 36, e a grave, então, naquelas crianças que recebem frações inspiradas de oxigênio acima de 30%, VPP, mesmo com idade gestacional e pós-conceptual acima de 36. Então, muito importante que, principalmente as crianças que tenham algum tipo de assistência ventilatória na UTI, quando elas venham para o centro cirúrgico, a gente tenha em mente esse risco, né, e evite, da mesma forma, frações inspiradas de oxigênio acima de 0,5, a intubação traqueal e a própria VPP nessas crianças também é deletéria. Então, de um modo geral, a gente sempre tenta utilizar um dispositivo de via aérea menos invasivo, como uma máscara facial, né? Utilizar uma anestesia onde eu realize um bloqueio e, com isso, eu provisione uma anestesia adequada, sem a necessidade de intubação e altas doses de fármacos, para que ela não fique na ventilação mecânica. E se for inevitável, vamos supor que eu tenho uma criança dessa que vai fazer uma cirurgia abdominal de cavidade, onde a gente vai ter que intubar. Então, nessas crianças, a gente deve sempre adequar o tempo expiratório da mesma forma que vocês fazem no adulto com DPOC, tá certo? Então, prolongar o tempo expiratório para diminuir a lesão pulmonar induzida pela ventilação e a fração inspirada baixa para diminuir o risco da formação desses radicais livres de oxigênio. A herniorrafia inguinal é a cirurgia mais frequente no neonato prematuro e também no neonato a termo. Essa cirurgia ela é proporcional à idade gestacional. Quanto mais prematuro, maior o risco de hérnia, pela imaturidade da própria parede abdominal, que predispõe à hérnia e muitas vezes o encarceramento. Então, essas são as crianças com maior frequência, elas vêm para o centro cirúrgico para ser submetida a um procedimento eletivo de pequeno porte e que apresentam um risco de apneia e que muitas vezes precisam fazer o pós-operatório na UTI. Exige uma maestria do anestesiologista, tanto em relação ao cirurgião como ao familiar. Explicar que aquele neném saudável que só tem uma hérnia, que vai fazer um procedimento que dura meia hora, vai ter que depois ficar 12 horas em observação na UTI. Então, isso exige não só, né, que a gente tenha conhecimento e consiga transformar esse conhecimento em convencimento aos pais e aos cirurgiões, mas que também a gente tenha um protocolo clínico para ter um direcionamento de conduta de forma homogênea para todos os pacientes. Então, essas crianças, aquelas que têm baixo peso ao nascer, têm uma incidência muito maior, né, de hérnia inguinal e principalmente os prematuros de encarceramento. Nesse artigo, onde os autores avaliam o risco de apneia nas crianças submetidas à herniorrafia inguinal, ele coloca como os 3 principais fatores de risco, e esses são os riscos que a gente deve sempre considerar para nortear a conduta: a idade gestacional, a idade pós-conceptual e a presença de anemia. Todos os outros fatores são considerados comorbidades e fatores de risco associados que vão, né, acabar atribuindo uma maior necessidade de terapia intensiva. Mas os riscos que vão determinar se ela vai ficar em UTI, se ela vai ficar em observação, são esses 3. Então, é isso que a gente precisa saber, né, daquela criança, e era justamente o fator de risco que só na história a gente já identifica, sem realizar nenhum exame.
A apneia da prematuridade é muito importante a gente diferenciar a apneia de respiração periódica. Os neonatos, pela imaturidade do centro respiratório, eles apresentam de forma fisiológica o que a gente chama de respiração periódica, e essa respiração é o quê? Ele tem um ciclo respiratório normal, onde ele faz pequenas pausas de 10 segundos e volta a respirar normalmente, sendo que nessas pausas não existe nem diminuição de saturação e nem diminuição de frequência cardíaca. Então, é uma pausa fisiológica. Ele respira e para, e volta a respirar normalmente sem nenhuma repercussão. Na apneia, o que nós observamos? Essa criança, ela respira, entra num quadro de insuficiência, para de respirar. Muitas vezes ela pode entrar num esforço respiratório e ter mais alguns ciclos, e ela volta a ter um período sem a respiração, aonde eu tenho uma pausa maior ou igual a 10 segundos, mas aí acompanhada de dessaturação e muitas vezes de bradicardia. Então, é importante diferenciar isso, porque muitas vezes também a gente observa o neonato com uma respiração periódica e acaba classificando aquilo como apneia, e não é. Tá certo? A apneia, ela pode ser, quando a gente fala nesse tipo de apneia, de um modo geral, ela é central, mas os neonatos, pela própria conformação da via aérea, cabeça grande, a língua grande em relação à cavidade oral, eles também apresentam maior potencial de uma apneia obstrutiva, principalmente pelo mau posicionamento da via aérea e pela queda de língua. Ela acomete em torno de 20% dos prematuros, então é um número bastante alto, a gente deve estar muito atento, e, como eu já falei, inversamente relacionada à idade pós-conceptual e gestacional. Crianças abaixo das 60 semanas, quando grave, e das 45 semanas na moderada e limítrofe, necessitam de monitorização pós-operatória obrigatória, ou em UTI ou em semi-intensiva. Então, o que é recomendado hoje? Que nas crianças abaixo de 46 semanas, que a gente tenha monitorização por 12 horas, e nas crianças entre 46 e 60 semanas de idade pós-conceptual, as que não têm nenhuma comorbidade e nem a anemia, que eu falei que é o principal fator de risco, 12 horas. E que as que apresentam qualquer comorbidade, e principalmente a anemia, então a monitorização ao contrário, desculpa, sem comorbidades ou anemia por 6 horas, e nas com comorbidades por 12 horas. A monitorização, além da oximetria de pulso e da cardioscopia, é muito importante a gente orientar, principalmente o familiar que vai ficar ao lado da criança, porque esse familiar, muitas vezes, é o fator que vai desencadear a conduta e resolver prontamente o caso da apneia. Muitas vezes, o simples toque na criança faz com que ela volte a respirar. Então, é muito importante que o familiar esteja orientado, porque mesmo ela estando dentro da UTI, a gente não vai ter nem o anestesiologista, nem o intensivista sentado 12 horas do lado da criança. Então, não basta a monitorização. Mesmo antes da queda dos sinais, a gente deve ter alguém orientado cuidando do bebê. As recomendações atuais, então, nas crianças limítrofes, com idade pós-conceptual acima das 44 semanas, sem nenhuma comorbidade, elas devem permanecer em observação por 12 horas. Não necessariamente em UTI, pode ser num berçário, numa semi-intensiva, na própria recuperação anestésica, desde que ela tenha alguém do lado orientado e que ela tenha monitorização. Nas crianças de prematuridade moderada, de 31 a 35 semanas, com idade pós-conceptual menor do que 44 semanas, mesmo que não tenham nenhum fator de risco, já tem indicação, então, de realizar essa observação num ambiente de semi-intensiva ou de UTI por 12 horas. O difícil são aquelas crianças que justamente elas são maiores que 44 semanas e que não tiveram nenhuma complicação no período neonatal e que surge, então, o debate entre o anestesiologista e o cirurgião. Nesses casos, o que se recomenda é chegar a um consenso, mas que a criança precisa de monitorização, precisa. Muitas vezes, não necessariamente na UTI, num berçário, numa observação. E nas crianças extremas, não tem dúvida. As crianças que nasceram com 24 a 30 semanas, abaixo das 60 semanas de vida, idade pós-conceptual de 60 semanas,
com nenhum ou com um fator de risco, a recomendação é que ela permaneça em UTI por 12 horas. O principal fator de risco que a gente deve ter em mente é o hematócrito abaixo de 30, tá certo? Então, a presença de anemia associada à idade pós-conceptual deve dar essa conduta para a gente. Além da presença do canal arterial ou história de intubação prolongada no período neonatal, que chama atenção para o risco de desenvolvimento. Dos fármacos, o único que apresenta efetividade em diminuir o risco de apneia, olha, em 90% é a cafeína nessas doses. Nenhuma outra técnica tem esse valor como a cafeína em termos de efetividade. Em relação à técnica anestésica, nós vimos lá que aquela criança ela foi induzida com um inalatório sobre máscara, realizou-se baixíssimas doses de fentanil e propofol e foi realizado um bloqueio do neuroeixo. O que a gente sabe? Todos os fármacos que nós utilizamos na anestesia geral, tanto os inalatórios como os venosos, eles levam à depressão ventilatória, droga e dose dependente, diminuindo o tônus muscular e, principalmente, diminuindo a incursão diafragmática, levando a um quadro de hipoventilação, diminui a resposta aos estímulos ventilatórios, principalmente diminui a resposta ao CO2, então, tanto o centro pneumotáxico como o centro apnêutico, ele não responde ao CO2 como acontece no adulto, então, a hipercarbia e a hipóxia na criança, no momento inicial, leva a uma taquipneia e, no momento secundário, ela entra em apneia prolongada. Diferente do que a gente observa no adulto, que esses dois fatores levam ao aumento do esforço respiratório e da tentativa de vencer, né, a depressão. Tanto opioides como bloqueadores neuromusculares, não existem estudos que evidenciem, mas a gente sabe que o opioide leva a uma depressão do centro respiratório, então, a depender da dose, ele vai piorar o risco da apneia, e os bloqueadores, principalmente porque eles têm uma duração muito prolongada em neonatos e prematuros, e o efeito residual, então, pode piorar muito a resposta ventilatória. Os agentes de baixa potência, como é o caso do sevoflurano e do desflurano, mas que não é um agente apropriado para a faixa etária pediátrica, associado às técnicas de bloqueio regional, parecem ser as técnicas mais seguras, onde eu consigo diminuir muito as doses dos anestésicos gerais e prover anestesia realmente baseada numa anestesia tanto de neuroeixo como de bloqueio periférico, que vai, então, prover a anestesia no período intraoperatório, diminuindo, então, esse risco de depressão e diminuindo o risco de piorar a apneia nesses neonatos. Em relação à volemia, e talvez esse seja o ponto mais importante em relação ao caso, né, que a gente viu, na criança, dificilmente no neonato e no prematuro, a gente consegue avaliar clinicamente turgor de pele e mucosa. De um modo geral, a gente avalia o estado de hidratação através da palpação da fontanela, através do pulso, né, e da própria pressão arterial. E é justamente o que a gente viu naquele caso. A criança tinha, então, né, uma fontanela levemente deprimida e um pulso, né, levemente aumentado. Então, esses dados são muito importantes. Então, a gente deve ter por hábito, todas as vezes que a gente se depara com o neonato, foi lá, fez a avaliação da história, fez o exame clínico, passa a mão na cabeça e palpa a fontanela, né? Põe a mão no pulso do bebê e sente o pulso. Esses dados são de extrema importância para quem realiza anestesia pediátrica. Muito mais, né, do que turgor da pele e umidificação de mucosas, tá certo? E a gente pode verificar isso muito antes, né, de ter uma avaliação de pressão arterial. Na reposição volêmica, durante muitas décadas, nós utilizamos a reposição baseada na regra do 4-2-1. Quem ainda utiliza 4-2-1 aqui na rotina? Ninguém? Não acredito. Levante a mão quem faz 4-2-1. Não é possível. Estou boquiaberta e nem estou conseguindo acreditar na plateia agora, porque essa regra é extremamente difundida, né? Durante muitos anos a gente utilizou, ela foi preconizada, né? Descrita por Holliday e Seeger, ela é baseada
principalmente na perda fisiológica de fluido em relação ao gasto calórico, e quando foi preconizado a regra do 4-2-1, ela foi sugerida que a reposição fosse feita com o que a gente chama de plano básico, que é uma solução de glicose associada a uma solução fisiológica mais os eletrólitos. É aquele plano que muitas vezes a gente vê o pediatra montar, né? Esse esquema de reposição hídrica, ele foi preconizado para as crianças internadas, para as crianças com pneumonia, para as crianças com quadros infecciosos e que estão na enfermaria. Não para a criança que é submetida a procedimento cirúrgico e que tem uma perda volêmica, né? Ou que ficou num jejum prolongado. Então, durante muitos anos, e ainda hoje, se cair na prova, muitas vezes a resposta certa é essa. Vocês têm que saber fazer a conta para ver o que o examinador está querendo obter. Mas não é mais isso que se preconiza atualmente. Por quê? Essa regra do 4-2-1, ela, pela solução administrada, esse plano básico, soro glicofisiológico, ela tem um potencial risco de hiponatremia muito grande e de hiperglicemia na criança. Então, o próprio Holliday, né, aquele artigo é de 56, olha, depois de 50 anos, ele mesmo passou 50 anos refletindo, né, sobre a fórmula, e ele chegou à conclusão que as soluções hipotônicas, soro glicosado, plano básico, soro glicofísio, essas misturinhas, eu aprendi assim, eu fazia soro glicofísio, né? Essas soluções hipotônicas, elas são deletérias ao paciente cirúrgico, então que a gente deve preconizar sempre na criança o uso de solução isotônica. A criança não tem um risco aumentado de fazer hipoglicemia, a gente vai ver isso. O que acontece? As perdas hídricas, né, da criança são iguais às do adulto. O que a gente tem que ter em mente? Que além das perdas do jejum, tem as basais e as cirúrgicas, tanto o transcelular como o terceiro espaço, que hoje é questionado, né? Acredita-se que ele nem mais existe, mas existe forma da gente calcular o quanto é isso de perda volêmica durante os procedimentos conforme o tipo de cirurgia. Mas o mais importante o que é? A gente tem em mente que todas as perdas, elas se relacionam ao líquido extracelular. E esse líquido não é só composto de água, ele é composto de água e eletrólitos. Então, a reposição deve repor o líquido extracelular. Depois de 30 anos que Holliday fez a fórmula 4-2-1, esse outro estudioso da anestesia pediátrica, Berry, né, na década de 80, então ele descreve o uso da solução isotônica para reposição no intraoperatório, de forma muito menor, se a gente comparar os cálculos, em crianças abaixo de 3 anos, ele recomenda para a reposição do jejum, na primeira hora, 25 ml por quilo, e crianças acima, então, dos 4 anos, 15 ml por quilo. Depois da década de 90, onde surgiu o jejum permissivo, ou seja, as crianças que receberam o líquido sem resíduo 2 horas antes do procedimento, a gente nem usa mais esses valores. A gente usa, então, 4 ml por quilo por hora de jejum. Se ela recebeu o líquido 2 horas antes, eu vou calcular 2 horas de jejum, né? Seriam, então, 8 ml por quilo na primeira hora. Um volume muito reduzido e que vai de encontro à prática do que é no adulto, né? A restrição volêmica e a reposição baseada em metas. A manutenção no intraoperatório é feita com 4 ml por quilo hora. Para o trauma leve, mais 2, somando então 6. Para o trauma moderado, mais 4, dando um total de 8. E no trauma grave, mais 6, dando um total de 10. Essa é a reposição para o intraoperatório, então, né, conforme a perda volêmica em relação ao porte cirúrgico. O que é importante? A gente avaliar, lógico, as condições cirúrgicas, as condições clínicas do paciente e os eventos inesperados e tentar fazer essa reposição o máximo possível direcionada, então, pelos meus resultados de monitorização hemodinâmica, né? Então, existem casos, como é o caso de enterocolite necrotizante, onde eu tenho um grande sequestro de volume, né, para terceiro espaço, para a cavidade abdominal, onde eu posso chegar com reposições que chegam a 50, 100 ml por quilo para poder manter, então, essa estabilidade hemodinâmica, porque o líquido não está, né, no intravascular, ele está totalmente fora. Lembrar que toda reposição, assim como nos adultos, gera o risco de acidose e que na criança é muito mais deletério, principalmente
no neonato. Fica claro que aquela reposição que foi feita no nosso caso clínico, né, uma criança de 5 quilos que recebeu no período de 1 hora 250 ml, ela recebeu 50 ml por quilo de solução fisiológica. E quando ela não despertou, aí o nosso colega deu mais 50 por quilo de solução glicosada. Então, num período de 1 hora e 15, 1 hora e meia, ela recebeu 100 ml por quilo de solução, levando, então, inevitavelmente a hiponatremia e a hipoglicemia, que é justamente o que Holliday chama atenção, né? Então, a gente deve ter muito cuidado em calcular e controlar a reposição volêmica no intraoperatório, porque ela pode ser muito deletéria na faixa etária pediátrica. Em relação às soluções, então, como eu falei, o líquido, né, que a criança perde é líquido extracelular, que tem uma osmolaridade em torno de 280, e quando a gente observa a solução glicosada e o próprio pano básico, os dois têm uma osmolaridade muito baixa, o que significa administração de água livre. Eu estou dando água que não se mantém no intravascular, e por isso, então, o maior risco dessas complicações. Então, a gente deve preconizar na população pediátrica o uso de solução fisiológica e do próprio Ringer lactato, com o objetivo de não gerar essas repercussões em volumes adequados à faixa etária, né, da criança e ao porte cirúrgico. A hiponatremia, esse artigo, para quem quiser ler sobre reposição hídrica da criança, é extremamente elucidativo, é uma revisão maravilhosa da Isabelle Murat, e ela chama atenção principalmente para isso, né? A administração de água livre, as patologias perdedoras de sódio, a secreção inapropriada do ADH, principalmente a redistribuição da água no extracelular, e que a gente deve ter em mente que sódio abaixo de 130, e a nossa criança tinha 131, né? O risco da gente ter um quadro de hipervolemia com hipertensão, náuseas e vômitos, hipertensão intracraniana, inclusive hemorragia e convulsões, está extremamente aumentado nessa população, né? E nada pior do que você anestesiar uma criança que veio fazer uma hérnia e aí no pós-operatório ela convulsiona e você fala para os pais que ela vai para a UTI porque ela teve uma complicação grave em decorrência da anestesia. Então, a importância da hidratação nesses pacientes. Esse é uma revisão sistemática, ela não é tão recente, mas eu acho ela extremamente importante. Ela avalia a reposição hídrica no intraoperatório, né? Então, ela avalia alguns estudos controlados randomizados, e o que ela mostra? Que as crianças que recebem soluções hipotônicas têm um maior risco de desenvolver hiponatremia, e esse risco é 17 vezes maior do que as crianças que recebem, então, soluções isotônicas. Então, fica claro que plano básico, solução glicofísio, nunca mais. A gente deve abolir da nossa prática e sempre utilizar soluções isotônicas. Isso já é uma forma de proteger a criança, mesmo que a gente não saiba o volume. As soluções glicosadas, elas, então, mesmo se for uma solução glicofísio, né, com fisiológico ou com Ringer, associado à glicose, tem o potencial de hiperglicemia. A gente viu que aquela criança tinha uma glicemia de 359, né, no pós-operatório imediato, e isso acarreta diurese osmótica com desidratação e distúrbios hidroeletrolíticos, e também piora a lesão neurológica. Então, todas as vezes que a gente pensar em hiperglicemia, a gente deve pensar que o paciente que, por exemplo, está na vigência de uma parada e numa reanimação, existe também um risco de lesão neurológica quando eu administro glicose, e isso também é conhecido dos adultos, né? Vocês podem extrapolar a prática. O risco de hipoglicemia no período intraoperatório, ele está relacionado muitas vezes com o jejum prolongado, e aqui jejum prolongado não é aquele jejum que a nossa criança do caso tinha, 6 horas para leite materno. Jejum prolongado é aquele jejum do passado, né, que deixava a partir da meia-noite sem nada. Então, esse jejum é o que tem risco, principalmente para o neonato e para o prematuro. Então, as crianças que ficam em jejum a partir da meia-noite, essas crianças obrigatoriamente devem ter algum acesso funcionado com uma reposição durante a noite. Caso contrário, ele está totalmente inadequado e está propiciando, então, o risco de hipoglicemia. E esse risco, na população de neonatos, é em torno de 2,5% quando desse jejum. A hipoglicemia,
também leva, né, a alterações da mesma forma que a hiperglicemia, com aumento do fluxo sanguíneo cerebral regional, alterações do metabolismo cerebral e anormalidades ácido-básicas, também levando a um dano neurológico permanente. Então, da mesma forma que a volemia, tanto a hiper como a hipo, faz mal, a hiperglicemia e a hipoglicemia na criança também são muito deletérias. Então, a importância do conhecimento, da administração de solução e da mensuração da glicemia quando a gente tem dúvida em relação a isso. Jamais achar que uma criança que demorou a despertar ou que teve qualquer outra complicação, isso é decorrente da glicose, e administrar, né, sem antes mensurar a glicemia. Então, não se administra glicose de forma alguma sem antes conhecer o valor da glicemia. Quando que a gente usa glicose? Então, naquelas crianças com jejum prolongado, nas crianças prematuras e pequenas para a idade gestacional, nos desnutridos graves, nas crianças que usam propranolol e outras condições como tumores hepáticos, tumores pancreáticos que cursam com hipoglicemia na própria evolução natural da doença. Sempre administrar glicose após uma mensuração. Então, não existe fazer glicose empiricamente na criança devido ao risco. Então, a gente deve monitorizar, né, a glicemia e, se for utilizar glicose, em soluções de 2,5% ou a 1%. Então, ela é bastante diluída, nunca naquela solução que vem já a 5% no nosso frasco. E em fluxos de 120 miligramas por quilo por hora. A anestesia regional, diversos estudos demonstram que ela tem um papel protetor em relação à glicemia. Porque a gente pode imaginar de forma simplista que a anestesia regional ela é efetiva em diminuir a resposta neuroendócrino-metabólica e, assim, então, diminui a repercussão, principalmente de liberação de insulina e glucagon. Então, ela mantém os níveis de glicemia mais estáveis do que somente a anestesia geral. Então, a associação do bloqueio tem esse outro efeito, né, benéfico em relação à glicemia. Eu gostaria de falar isso para vocês, mas se eu ainda tiver um tempinho, ainda dá, Cláudio? Eu vou passar mais 3 slides. Eu não estou conseguindo te ouvir. Posso passar esses 3 slides e você me pergunta? Pode ser? Porque aí a gente acaba e a gente só discute. Eu coloquei aqui porque eu achei que não daria o tempo. Então, em relação à anestesia regional, na criança do nosso caso, ela recebeu bupivacaína a 0,25%, 6 ml, uma criança de 5 quilos. O ideal seria que essa dose, né, que a gente considerasse a dose tóxica em torno de 2,5 miligrama por quilo. Por quê? Principalmente em neonatos a términos prematuros, a gente tem uma imaturidade hepática, baixo fluxo sanguíneo hepático, menor concentração de albumina e alfa-1 glicoproteína, gerando uma maior fração livre dos anestésicos locais, então com maior risco de toxicidade nessa população. Diferente dos adultos, as crianças, quando recebem anestesia no neuroeixo ou bloqueios periféricos, elas já estão sob anestesia geral. E dificilmente a gente vai ver os sintomas iniciais de intoxicação do sistema nervoso central. Os primeiros sintomas vão ser os cardiovasculares, né? E muitas vezes a gente acaba descobrindo a intoxicação na vigência de uma parada. Então, a importância da gente ter a dose tóxica e mensurar isso. Os estudos mais recentes demonstram que os bloqueios de neuroeixo na última década, eles diminuíram e cresceram muito os bloqueios periféricos. Por quê? Porque diversos autores ao longo dos anos vêm demonstrando que os bloqueios periféricos têm menor risco de complicação quando comparado ao neuroeixo. O neuroeixo chega a ter 6 a 7 vezes maior risco de complicação do que bloqueios periféricos. Então, todas as vezes que a gente tiver condição de utilizar um bloqueio de neuroeixo, um bloqueio periférico, a gente deve preferir em detrimento do neuroeixo. E um outro dado muito importante é a utilização da ultrassonografia, que para a população pediátrica, devido à diminuição dos volumes de anestésicos utilizados, ele vem trazendo, então, um papel em termos de segurança no que se refere à neurotoxicidade, né, dos anestésicos. Então, a gente observa nesse estudo que os autores demonstram que, quando se utiliza ultrassom comparado com referências anatômicas, a gente tem diminuição de quase 50% do volume do anestésico local. Então, um fator protetor, aumentando a segurança quando da realização desses bloqueios periféricos, principalmente quando a gente associa, né? É comum na criança se realizar hérnia inguinal, umbilical e hipostectomia.
Então, quando a gente precisa associar diversos bloqueios, o ultrassom é muito benéfico, aumentando, então, a segurança. Era isso que eu tinha para falar para vocês e eu estou disponível para todas as perguntas. Obrigada. Você. Eu não entendi a necessidade de fazer a reposição de glicose numa solução mais diluída, já que se vai estar ofertando uma maior quantidade de água livre do que se fosse um pouquinho mais concentrada. Então, na verdade, assim, quando a gente pensa nessa solução mais diluída, você vai calcular ela a 2,5% ou a 1%, na tentativa de chegar naquele fluxo de 120 miligramas por quilo por hora, associado a uma solução fisiológica ou a uma solução glicosada. Então, o que é um ringer lactato? O que a gente preconiza é que você não coloque aquele esquema de fazer o plano básico. Pego a solução de glicose a 5% e ponho numa solução fisiológica 0,9%. Né? Porque aí você está diluindo todos os eletrólitos da solução fisiológica e diminuindo a osmolaridade dela. O recomendado é que você pegue uma solução fisiológica ou a solução de ringer lactato e acrescente a dose que você precisa correr naquela hora, naquele volume preconizado, da solução de glicose a 50%. E aí você vai chegar nessa concentração mais baixa. Principalmente porque os vasos têm muito pequeno calibre nessas crianças. E muitas vezes a gente vai correr num acesso periférico, né? Numa criança que vem fazer uma herniorrafia. Principalmente por esse motivo. Outra coisa, em relação ao risco de neurotoxicidade dos anestésicos que a gente usa, o que a senhora acha daquela a recomendação do FDA de que os procedimentos que requerem anestesia geral que sejam totalmente eletivos, sejam adiados até depois dos 4 anos, por ser o período de maior sinaptogênese da criança? Então, já assisti diversas mesas sobre esse assunto e é um assunto que me interessa muito porque eu só faço anestesia em criança, né? E eu espero realmente não estar causando lesão no sistema nervoso central de nenhuma das milhares que certamente eu já anestesiei. Todos esses estudos são estudos feitos em animais. Todos. Hoje a gente tem 2 grandes estudos que estão correndo, que é o PANDA, que é um estudo multicêntrico gigante, que a gente ainda tem só resultados preliminares, mas que não demonstram, né, na população pediátrica a neurotoxicidade. E a gente tem um outro estudo que também é realizado em crianças rígidas submetidas à herniorrafia. Esses estudos são estudos curto a longo prazo, porque eu não posso avaliar só naquele momento da anestesia e no pós-imediato. Essas crianças são acompanhadas durante anos. Então, esses resultados vão demorar para trazer uma conclusão efetiva para a gente. Mas o que a gente percebe hoje? Que todos os estudos que demonstram neurotoxicidade com potencial de alteração, principalmente da apoptose, levando à alteração da sinaptogênese e distúrbios de aprendizado e memória no pós-exposição a essas medicações, elas avaliam em doses que não são compatíveis com o que a gente usa na clínica. Então, normalmente, são doses utilizadas no animal que são muito maiores, principalmente porque, se a gente comparar, imagine que um neonato, comparado a um adulto, a gente tem um volume de distribuição muito grande, não é? Imagine um camundongo comparado ao neonato. É quase a mesma proporção. Então, não dá para extrapolar os estudos em animais para o ser humano em termos de doses. E outro problema, não dá para extrapolar esses estudos em termos de período gestacional. O período gestacional dos animais é muito diferente dos adultos. E o período de sinaptogênese também é diferente. Então, a repercussão desses agentes nesse período, ela não reflete o que acontece na população de humanos. Então, a gente não tem nenhum estudo conclusivo. O que o FDA coloca? Que, se for um procedimento completamente eletivo, né, que não implique em risco o seu adiamento, que a gente deve postergar até em torno dos 3 anos de vida, que seria um período onde eu já tenho uma sinaptogênese não completa, mas já num estado avançado, e que esses agentes não levariam a uma degeneração neuronal. Todas as vezes que eu exponho a criança a uma anestesia, a gente entende que essa criança precisa daquele procedimento, né? Então, um neonato prematuro que vem fazer uma hernia inguinal, não tenho como postergar até os 3 anos, porque existe um risco de encarceramento que leva a um risco, né, de uma comorbidade e um risco de vida, se eu manter
esse defeito sem ser corrigido. E então, o que acontece? Todos os estudos que avaliam neonatos e principalmente prematuros submetidos à anestesia são crianças que já possuem algum tipo de comorbidade. Então, é muito difícil você avaliar se o déficit de aprendizado e o déficit de memória é em decorrência do anestésico geral ou da comorbidade pré-existente. Então, essa é a dificuldade na população pediátrica. Muito sinceramente, eu acho que vai ser muito difícil que esses estudos cheguem a uma conclusão em termos de que o anestésico gera realmente uma neurodegeneração, né? Porque essa população rígida operada no período neonatal, ela praticamente não existe, né? Eu nunca vi nenhuma criança que chega com 3 meses para fazer uma plástica estética. Concorda? Então, eu acho que dificilmente a gente vai ter essa população para trazer dados reais. E, devido à incompatibilidade das raças, os estudos em animais não podem ser extrapolados. Eu acho muito difícil que a gente tenha essa resposta. Eu acredito que não leva a uma neurotoxicidade, mas eu acredito que a gente deve sempre pensar na associação dos bloqueios com baixas doses de anestésicos, que talvez esse seja um papel protetor, né? Porque, da mesma forma, se a gente pensar no extremo oposto, a dor ela também leva à neurodegeneração, né? Então, eu não submeter ela a uma anestesia adequada, eu também levo, né, a um quadro de neurotoxicidade. E o próprio oxigênio, né? Como fazer anestesia só com ar? É mais difícil do que manter a saturação em 94, né? Então, eu acho que dificilmente a gente vai ter estudos que tragam uma conclusão clara a respeito disso. Mais alguma pergunta? Todo mundo entendeu tudo. Muito obrigada pela atenção de vocês.